Olá, queridos amigos. Mais uma vez é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês para refletirmos um pouquinho mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, neste momento, eu espero poder estar encontrando todos vocês com muita saúde, muita harmonia, que todos estejam muito bem. E que Jesus, então, nos ampare, nos proteja, nos envolva agora e sempre. Então vamos dar início ao nosso estudo. Nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que trata do tema amar o próximo como a si mesmo. E logo no início nós temos o maior mandamento. Então existe aqui um trechinho do livro de Mateus, no capítulo 22, nos versículos 34 a 40, onde ele diz: os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E no capítulo 7, também de Mateus, nós vemos que Jesus também já havia mencionado esse assunto, onde ele diz: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Isso está em Lucas, no capítulo 6, versículo 31. Então, nós vemos aqui que o maior mandamento, ele é justamente isso. Primeiro, amar a Deus. E logo em seguida existe o segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro e que acaba sendo uma extensão do primeiro, que é amai o próximo como a si mesmo. E existe um trecho aqui também, é da parte de Mateus também ainda. Está no capítulo 18, nos versículos 23 a 35, onde Jesus, ele nos conta que o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Então se apresentou ao rei um servidor dele que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendessem, a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para satisfazer a sua dívida. Ou seja, como esse servidor não tinha como fazer a quitação, não tinha como pagar o que ele devia ao seu senhor, então esse rei mandou vender o servidor, a esposa dele, os filhos e tudo que ele tinha para quitar a dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total.
Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando-o, e dizendo-lhe: restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas o servidor não quis escutá-lo e, se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Então vamos lá. Esse servidor devia 10.000 talentos ao rei. O rei se compadeceu, ficou todo cheio de compaixão pela súplica que esse servidor lhe fez, porque ele se jogou aos pés do rei e pediu: tenha paciência, só mais um pouco de paciência, eu vou lhe restituir o que eu estou te devendo. Então ele simplesmente se fez quitar a dívida daquele servidor. Só que esse mesmo servidor, quando ele saiu, ele acabou encontrando com um outro servidor que devia para ele 100 dinheiros, ou seja, era quase nada perto do que ele devia ao rei. Mas ele não pensou duas vezes. Ele cobrou aquele seu companheiro de trabalho, quase o enforcou e mandou prendê-lo até que ele pagasse os 100 dinheiros que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o ouvir, lhe disse: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis, porque me pedistes isso. Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. Vamos ver aqui que nessa época de Jesus, nós estávamos assim muito envolvidos ainda na ignorância do conhecimento ainda das leis de Deus, no conhecimento da lei do amor, da lei de justiça, de caridade. E dessa forma, Jesus acabou dizendo de uma maneira bastante firme, para que as pessoas não tivessem dúvida, né? O que ele disse? É assim que meu Pai que está nos céus vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. Ou seja, o Senhor entregará às mãos dos carrascos. É isso que a gente subentende que Jesus estava dizendo. Só que, como nós dissemos, na ignorância nossa, naquela época, porque éramos nós que estávamos lá, tá, meus irmãos? Éramos nós. Se não estávamos lá, estaríamos nas mesmas circunstâncias daqueles que ali estavam, na ignorância ainda. Então Jesus teve que ser muito firme ao dizer: olha, se vocês não tratarem aos outros como vocês gostariam que fossem tratados por eles,
o nosso Pai que está nos céus, Ele irá mandar vocês para os carrascos. E vocês ficarão ali até pagarem todas as suas dívidas. Ou seja, nós estamos ainda imperfeitos, cometendo ainda várias coisas que fogem das leis de Deus. Nós estamos muitas vezes, então, contrariando as leis de Deus. E dessa forma, o que seria previsto para nós nos corrigirmos? Seríamos lançados então ao fogo eterno? Seríamos então colocados de castigo? Não, não é exatamente isso. Hoje nós sabemos que ser enviados aos carrascos, como se fosse uma punição, seria o quê? Seria nos fazer passar novamente por aquele mesmo tipo de experiência até que nós estejamos aptos a amar ao nosso próximo, assim como Jesus nos amou. Ou seja, enquanto nós não aprendermos a lição do amor, nós passaremos pelas mesmas situações, encarnação a encarnação. Passaremos novamente, não exatamente por aquela experiência, mas por situações similares àquelas, cujo aprendizado será o mesmo, contanto que nós estejamos aproveitando a oportunidade do aprendizado. Eu posso, por exemplo, numa situação do passado, ter tirado a vida de alguém. Não necessariamente eu passarei pela situação de que alguém tire a minha vida, mas eu passarei por uma experiência onde eu vou conseguir sentir aquele tipo de dor que eu provoquei. Eu sinta em mim ou eu sinta em meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções sejam mexidas, as minhas fibras sejam ali remexidas para que eu aprenda com aquela situação o que eu preciso compreender. Então não é um castigo. Nós não seremos colocados nas mãos de carrascos, mas sim nós passaremos por dificuldades, porque nós provocamos esse tipo de dificuldade para os outros. Por que nós provocamos? Porque nós não tínhamos a devida consciência do bem, do amor, da bondade, do respeito, da benevolência, da piedade, da caridade. Resumindo tudo. Então, dessa forma, nos são dadas novas e novas e novas oportunidades. E nós estamos aqui, praticando todos os dias. Encarnação a encarnação, existência a existência. Desencarnamos, vamos para o plano espiritual. Estudamos, nos fortalecemos, recebemos mais orientações, voltamos para cá e passamos por experiências similares até que, com todo esse ciclo de experiências e de oportunidades e de novas tentativas, nós vamos sim assimilar todo o conhecimento necessário, estaremos sim agindo com o amor que Jesus veio nos ensinar. Então, dessa forma, esse servidor, que foi um mau servidor, porque ele foi, na hora de pedir perdão, compaixão, compreensão, ele se colocou humilde, se jogou aos pés daquele para quem ele devia. Só que, aos seus olhos, o outro deveria ser punido,
sendo que aquele outro devia muito menos do que ele. Como nós estamos agindo no nosso dia a dia? Será que nós estamos solicitando, pedindo, nos humilhando para recebermos a benevolência, a indulgência, a caridade, a paciência dos outros para conosco? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos apontando o dedo, sendo rígidos com aqueles que, ao nosso olhar, está errando para conosco? Como nós estamos agindo? É para nós refletirmos. O maior mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito e ao nosso próximo, da mesma forma que nós queremos também ser amados. Então, é fazer ao próximo o que nós queremos que façam por nós. Quando nós vemos um irmão nosso passando por momentos de dificuldades, o que devemos fazer então diante desse ensinamento? Nós devemos, sim, estar olhando para esse irmão com benevolência, com indulgência, com paciência, buscando compreender o motivo pelo qual aquele irmão está fazendo aquilo, está passando por aquilo, nos colocarmos no lugar dele. Como eu agiria se eu estivesse passando pela mesma situação desse irmão? E como eu gostaria de ser tratado nesse momento? É esse o ensinamento, o maior ensinamento. Então, meus amigos, agradeço mais uma vez pela oportunidade, porque também estou aqui aprendendo. Cada vez que se lê o Evangelho, se para pensar naquilo que fazemos ou que não fazemos, como estamos agindo, como andam os nossos pensamentos, como estão as nossas emoções, como andam os nossos sentimentos, como estão as nossas atitudes. Então, estou aqui compartilhando com vocês este ensinamento do nosso Mestre e desejo de coração que todos tenhamos uma ótima semana envolvidos pela luz do nosso Mestre, o nosso modelo, Jesus, amparados e envolvidos todos pela luz maior do nosso Pai Criador. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.